Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje a gente vai construir translação. Translação é um tipo de transformação do plano, é um tipo de transformação que preserva a distância, então é uma isometria junto com rotação, com reflexão em relação à reta, que também tem vídeo aqui no canal. Né? Eu não tenho ainda um vídeo de conceitos, mas eu pretendo colocar em breve, mas eu tenho um vídeo dessas construções, né? Então, se já tem um conceito breve e quer saber como realizar a construção, aqui é o que eu vou ensinar você nesse momento. Então, o que eu tô pedindo nesse exercício? Uma translação de uma circunferência de centro em A e raio AB na direção de um vetor V. Então, a ideia é ter essa circunferência, quero uma outra circunferência que foi transladada. Transladar dá uma ideia de deslocamento, então ela foi deslocada na direção desse vetor, então direção é sobre isso, ele tá assim, se ele tá assim. No sentido, quer dizer, para onde ele vai, então, por exemplo, ele tá vindo para cá, então a nossa translação vai estar nesse sentido, de modo que ela foi transladada ao comprimento desse vetor, então também tem um valor. Vetor é um objeto bastante interessante aqui, né? Como que a gente vai fazer essa construção? Como translação, né, tem uma direção dá essa ideia de paralelas. Então, quando eu tiver o meu ponto aqui, que vai ser o meu ponto A', o segmento A', vai ser paralelo a esse vetor. Então, eu vou precisar construir uma paralela. Paralela à reta que contém o vetor V, passando pelo ponto A. Para fazer isso, então, eu vou iniciar aqui, ó, construindo uma reta que contém esse vetor. Opa, como é que é difícil de eu ver assim? Tenho aqui, então, uma reta que contém o nosso vetor V. Vou, então, construir aqui uma paralela, né? Então, já construí algumas vezes aqui, tem mais de um modo de construir. Eu costumo construir usando perpendiculares, então, vou fazer uma perpendicular a essa reta, passando pelo ponto A. Por que pelo ponto A? Porque eu preciso passar por esse nosso objeto, né? Chamar essa reta de M. Vou representar, então, essa nossa perpendicular. Opa. Pronto. E agora, eu vou construir uma outra perpendicular. Agora, uma perpendicular a essa reta nova, que eu vou chamar de reta N, né? Passando pelo ponto A. Então, o passo que a gente sempre usa é determinar inicialmente dois pontos que equidistam de A e estejam nessa reta. Como A é o centro dessa circunferência, eu sei que esse ponto aqui e esse ponto equidistam de A. Então, fazendo a mediatriz deles, né? Então, posso fazer outra daqui para baixo também, para ter mais precisão. Eu vou ter aqui, então, a nossa paralela. Eu sei, então, que necessariamente o nosso ponto A' vai estar aqui em algum lugar dessa paralela. Em qual lugar? Em um lugar cuja distância entre A ou seja, o tamanho do segmento A', seja o mesmo tamanho do nosso vetor V. Então, eu vou com o centro em A, vou determinar aqui, ó, onde estará o nosso ponto A'. Ficou aqui. E agora, gente, eu poderia, por exemplo, fazer o mesmo processo para o ponto B, encontrar o ponto B' e depois construir a circunferência. Mas note que você não precisa, né? Porque eu já tenho o centro da circunferência e eu sei o raio dela. O raio dela é esse. E translação é isometria, então vai preservar a distância. Então, se eu já tenho o raio, eu vou só aqui com o centro em A. E vou aqui construir a nossa circunferência. Essa circunferência aqui é a nossa circunferência transladada. Vou chamar, por exemplo, ela de circunferência C1. Então, essa daqui, circunferência C1. Então, a nossa solução seria a circunferência C1', né? Então, cujo todos os pontos aqui foram transladados. Quando a gente pensa em translação, só tem uma solução, porque a direção, o sentido e o comprimento do nosso vetor já está determinado. Então, só é possível determinar uma única solução. Massa, gente! Translação é bastante interessante, eu pretendo em breve trazer vários problemas relacionados à translação
dá uma olhada, enfim. A transformação do plano, que é uma área da matemática bastante interessante, inclusive quando a gente pensa em construir, né, em fazer essas construções aí e analisar. Legal? Espero que tenha ajudado, tenha conseguido fazer essa construção. Tenta fazer outros problemas, transladar e outros objetos geométricos, beleza? Qualquer dúvida, comenta. Tô sempre por aqui. Se inscreve no canal, curte para dar aquela força e não se esqueça sempre. Bora construir?